Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 5. Parte 1. A pregação de Estevão. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança dos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se lhe deparava. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários e doentes? Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Experimentava grande mal-estar defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui, um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos. Além, um aleijado mal coberto de mulambos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. O conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios. Outras que seguiam de perto as suas atividades do Sinédrio, onde a sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude, conveniente aos fins a que se propunha. Não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar mesmo ali com grande número de correligionários dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais pesados sacrifícios. Notando que outro quadro menos grato ao seu olhar, acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Quando o vasto recinto desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza de todo se encheu, um jovem permeou as filas extensas, ladeado de Pedro e João, galgando os três em um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, é Estevão! Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com jubiloso sorriso.
Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Estevão ergueu alto os olhos serenos e fulgurantes e, sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Converteste em cânticos de esperança as ignomínias do cativeiro. Sofreste o opróbrio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças, exterminados sob o guante das perseguições, mas nunca decreste da justiça dos céus. Como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Choraste no caminho longo dos séculos com as tuas amarguras e feridas. Como Job, viveste da tua fé subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão
por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu no solo adusto, mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros, como Ele próprio nos amou. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes, haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. É verdade que o não havíamos compreendido. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Essa a razão por que respondemos pelo crime do Calvário. Mas suas feridas foram a nossa luz, seus martírios o mais ardente apelo de amor, seu exemplo o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino, não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida, não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo.
Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 5, parte 2. Nesse ínterim, Estevão sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirada nos mais puros sentimentos. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiram ocultar o assombro ante os seus conceitos de vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos ali aglomerados endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez, no seu verbo ardente, a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto, do mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral. Mais altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. O orador preparava-se para retomar a palavra, momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia: Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Ao orgulhoso entono da desesperada apóstrofe, houve no ambiente um tal ou qual retraimento de temor, mas dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo. Partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também empalidecera, mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si da surpresa que os assomara, com admirável presença de espírito, indiferente à impressão do temor coletivo, obtemperou: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. A resposta concisa, desassombrada,
desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas, em todas as justas da palavra. Enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou com voz dominadora: aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nesta casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade de vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando o Messias dilacerado e sangrento sob os apupos do povo. Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. Estabelecida uma pausa na sua objurgatória, o orador voltou a falar com dignidade. Amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas no seu coração. Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho é hoje energia, oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança é verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade, para dar segurança e resistência. Antigamente éramos meninos até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura, a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Consultemos a lista negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas da vida. Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num cargo de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram
as manifestações do Pai, que educa através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. O Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe melicoso? Não. O Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, é a salvação que nos trouxe essa na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar, quando Estevão continuou: E agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido: Exijo a continuação da arenga, que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Estevão replicou serenamente: Não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo irritadíssimo. Estás intimado a prosseguir. Amigo, elucidou o interpelado calmamente, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir-me. Tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio. Compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e a vez de responder-me. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 5, parte 3. Sempre o Cristo, sempre o impostor. Trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo nesse recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim, concluindo, parecia possesso de fúria. Mas nem assim logrou perturbar o pregador, que
que lhe respondeu de ânimo sereno: amigo, o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como a um defensor de sagradas esperanças. Alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos. Fariseus irritados vociferavam insolências e remoques. A massa agitava-se, prevendo atrito iminente, mas antes que Estevão caminhasse 10 passos para o interior, junto dos companheiros, e antes que Saulo alcançasse com outras objeções pessoais e diretas, uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou cheia de confiança: Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de 1 ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal. O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal da sua parte e, desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá da distribuição santificada da sua misericórdia. E como atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Então viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma, eternamente. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo de joelhos e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Os fariseus que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde recuaram estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam, como o pregador, em condições de circunscrever a luta ao plano das lições de ordem espiritual e, de certa maneira, não recusariam a luta física. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciãos traziam fortes cajados de arrimo e os aleijados exibiam rijas muletas. A luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhores raciocínios. Teria a lei a seu favor. Poderia contar com o sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa: vamo-nos, os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia.
Nesse momento, quando todos os fariseus se dispunham a lhe atender à voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros. Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Fixou-o, quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Tão logo se retirou o jovem doutor da lei, com os companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito, os apóstolos galileus passaram a considerar, com grande receio, as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso, à tardinha, entrava em casa de Zacarias, deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lhe ia no íntimo. Depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam, graças ao carinho da noiva amada, por ela instado a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando: esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-se publicamente. Seus raciocínios sutis podem confundir os medos argutos, e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados. Hoje mesmo, conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar. Os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus, pacíficos e caritativos, mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder. Acompanho-te na defesa das nossas crenças, advertiu a moça satisfeita. Não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Depois de uma pausa. Se Gesiel estivesse conosco, seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Certamente, ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. Combateremos o inimigo que ameaça a ingenuidade da revelação divina, exclamou Saulo, e não cederei terreno aos inovadores incultos e cavilosos. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail apreensiva. Sim, e o que os torna mais perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos, por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentados à custa de feitiçarias e sortilégios. Em qualquer hipótese, advertiu a jovem, depois de refletir um momento, convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação que de castigo. Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador, cujos lábios, a meu ver, destilam poderoso veneno no espírito volúvel das massas, sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não se lhe reconhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Não tenho como desaprovar as tuas ilações, concluiu a jovem condescendente. Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração, notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caridoso bálsamo nas observações afetuosas da companheira querida. Passado alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada com as prédicas do caminho. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, o efeito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações
definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. O convite à requesta chegou à igreja humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou caluniador. Ante a reiterada escusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se e, depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou vasto plano, de modo a forçá-lo à polêmica desejada, na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. Depois de uma das sessões comuns no tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa: Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido, e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai e estou pronto a obedecer. Já ouviste falar num falso taumaturgo chamado Estevão? Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra e, por sinal que reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor satisfeito. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei e lembrei-me da tua cooperação neste sentido. Só isso? Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável, pois não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina? Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso que devia ser punido como caluniador de Moisés. Muito bem, exclamou Saulo num largo sorriso. Conto, pois, contigo. No dia imediato, Neemias compareceu ao sinédrio e denunciou o generoso pregador do Evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de própria conta. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias, que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. A notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão, Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, rogava a Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. E esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 6, parte 1. Ante o Sinédrio. No dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalido israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos
ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes. De mistura com os sacerdotes e mestres de Israel, notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas. Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento, com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Preparara por isso a reunião com todos os requisitos de feição a impressionar-lhe os sentidos. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum, obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos no caso de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Em favor do caminho, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados. As convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes, única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Assim ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal qual como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício, no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento por ele ser-lhe-ia suave e doce. Sua argumentação vencera o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da torre dos romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se espalhavam em grande número por toda parte. Compreendendo a importância daquela sessão a que acorriam os elementos de escol por identificarem o invulgar interesse de Saulo, que no momento era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo, o sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. A corte provincial não regateara providências. Os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram numerosos ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se, no lugar previamente designado,
conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. A sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarsense esboçou um sorriso triunfante. Com imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu Estevão serenamente, acompanhado por 2 guardas de senho carregado. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia e recordando a última reunião da sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do Evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e a sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento? O próprio Moisés fora escravo e, por dedicação ao seu povo, sofrera inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Job padecera misérias sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos. Jeremias chorara incompreendido. Amós experimentara o fel da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do povo. Com essas unções, sentia que o Mestre de Nazaré se elevava muito mais, agora, aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? O interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente. Pertenço aos filhos da tribo de Issacar. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia, e continuou. Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mistério esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo
quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Mas, evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias, e eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação do caminho com a minha presença? Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. O Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. Em face da lição sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios, entre colérico e despeitado, e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Permito-me perguntar em que sentido, retrucou o interpelado com desassombro. Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da sua promessa. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. A essa resposta do acusado, houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias. Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo,
Mas que proveito tirarias da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz de ignomínia? Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena, curiosos e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido, a vossa primeira condenação. E isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto. Às ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo, que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 6, parte 2. O interpelado dessa vez endereçou-lhe significativo olhar e murmurou: por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade, acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba, que anotava os termos da inquirição, acentuou sem disfarçar a ira que o dominava. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com galhardia. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito. Não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa.
Pensais inocentar-vos com esta ingênua declaração? Objetou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos exculpa. Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. E, contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Analisando a resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos e irretorquíveis, o doutor de Tarso quase rilhou os dentes. Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e a admiração de muitos. Chegava a desconceifar-se intimamente. Como recuperar a calma, dando o temperamento impossível que o levava aos extremos emotivos? Examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida, considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nestes termos. O acusado confirma por sua palavra a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar de público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, ele tem direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Proponho, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolharam-se, quase com espanto, como a prelibar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, fixando-lhe o rosto rubro de cólera, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. Aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido pelo seu nascimento. Levantando-se nobremente, contemplou os rostos ansiosos que o buscavam de todos os lados. Adivinhou que a maioria dos presentes presumia, na sua figura, um perigoso inimigo das tradições raciais, tal a sua expressão de hostilidade. Mas notou igualmente que alguns israelitas o encaravam com simpatia e compreensão. Valendo-se desse auxílio, sentiu consolidar-se-lhe o bom ânimo, de maneira a expor com maior serenidade os sagrados ensinos do Evangelho. Lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo. Mais que nunca, sentiu a convicção de que o Mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Passado um minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora,
Nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias no cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência, perseguições sem conto destruíram-lhes o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel. Como gloriosa coroa do seu triunfo, alimentou-os a palavra do Eterno, através de todas as vicissitudes. Suas leis e experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário, em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado, além dela. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. A Assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com a jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente: anátema, anátema, punição ao trânsfuga. Estevão recebeu com serenidade a tormenta objurgatória e, tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza: por que me apupais desta forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento de discórdia. Mas, dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo, e certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Não obstante vossa repulsa, honra-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com o seu evangelho de redenção. Nova saraivada de apóstrofes cortou-lhe a palavra. Ditos mordentes e ásperos baldões eram-lhe atirados a esmo de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas. Esperando que recobrassem a calma, falou novamente: fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor
no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama, e reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes acaso as lições de Isaías? Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante, e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe, com o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultar-de se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé que conheci por informações de meus pais desde criança. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias.